Para finalizar esta sessão, segue-se a comunicação intitulada Altimetria e Análise das Condições de Interação em torno de artigos sobre políticas públicas, uma incursão metodológica, da autoria de Diane Oliveira, Ronaldo Araújo, Janderson Todd e Michael Taylor. Fogo à peça. Olá a todos os participantes da 9ª Conferência Luso-Brasileira de Acesso Aberto. Essa pesquisa é sobre métricas alternativas e análise de condições de interação em torno de artigos sobre políticas públicas. Ela se apresenta como uma contribuição metodológica e busca medir de alguma forma o interesse público sobre o assunto e o tema de políticas públicas a partir da atenção online que esse tipo de publicação recebe em mídias sociais como o Facebook e o Twitter. Ela tem sido coordenada pela Diane Oliveira, da Federal Fluminense, com a minha colaboração, Ronaldo Araújo, da Universidade Federal de Alagoas, e contribuição também do Janderson Toth e o Michael Taylor, do Digital Science. Ao discutir sobre o programa Bolsa Família, enquanto um programa social, a gente situa ele enquanto um objeto de controvérsias e de disputas discursivas, uma vez que, de um lado, ele é tido como um jeito de equilibrar a desigualdade social e, por outro, enquanto um mecanismo de compra de votos. E nesse lugar, enquanto disputas, a gente considera que publicações que podem causar algum tipo de polêmica ou discussão e controvérsia na sociedade, ele tende a gerar mais atenção online e que a análise desse tipo de interação pode contribuir quanto à percepção pública desse objeto. Então, a nossa pergunta de pesquisa é como os artigos de políticas públicas têm circulado em sites de redes sociais como o Facebook e o Twitter. E perguntamos também quais seriam as condições de interação, uma vez que publicações sobre esse tema circulam nessas mídias, de que forma elas são compartilhadas e se essas disputas discursivas ocorrem nas interações entre os usuários. A gente analisa, então, como que as métricas que são geradas a partir dessa interação se apresentam e configuram o debate quanto ao tema. O objetivo é investigar as métricas alternativas da produção, então, sobre políticas públicas. Quanto à metodologia, nós utilizamos o Dimensions para pesquisar artigos sobre políticas públicas, a exemplo Bolsa Família e o Bolsa Escola, com um recorte só para artigos de periódicos de acesso aberto. Tivemos um total, enquanto universo empírico de análise, 344 artigos de acesso aberto sobre esses programas, dos quais pouco mais de 10% tiveram algum tipo de atenção online. Os dados são analisados a partir da caracterização dos usuários que compartilham esses artigos, analisados a partir da descrição que cada um coloca no seu perfil. Fizemos uma distribuição dos termos por palavras mais frequentes e tentamos identificar se também eram membros do público ou especialistas. A segunda parte da análise foi uma dimensão de redes sociais a partir da interação entre os próprios usuários quando compartilhavam esses artigos. E, por fim, tentamos categorizar essas menções aos artigos por razões de menções, algumas categorias, qual é o tipo de compartilhamento que mais se sobrepõe, o contexto do compartilhamento e o teor discursivo. Quanto aos resultados, a análise de redes sociais ofereceu dados interessantes para a pesquisa. O primeiro que a gente analisou, a gente percebeu que existiam vários grupos, vários clusters na órbita em torno de uma rede central de grupos formados exclusivamente por cidadãos comuns e, na verdade, não especialistas de ciência. E a rede central, essa rede que vocês podem verificar mais ao centro,
com essas cores diferenciadas, elas são compostas por grupos que geralmente estão mais concentrados entre consórcios globais, sujeitos relacionados a organizações não governamentais, atores com grande acumulação de capital político, né, como diretores do Banco Mundial e comunicadores da ciência. E o que a gente percebe é que os grupos que estão mais coesos ou mais próximos, com uma maior interação, é formada por atores científicos cujo capital social diz respeito também a uma sedimentação de capital científico ou político. Uma análise da descrição da BIOS de cada usuário para tentar perceber um pouco quem são esses usuários dessas mídias sociais que compartilham artigos sobre essas políticas públicas, apresenta esse tipo de distribuição. Então a gente vê um pouco do que esses usuários se autodescrevem nessas redes. Então não houve muita recorrência a um mesmo termo. Dá para ver uma certa diversidade entre tanto expressões que denotam alguma especialidade, quanto também pessoas do público em geral. Quanto às condições de interação, quando nós analisamos as razões de menções, percebemos que a maioria dos tweets analisados, eles se enquadram na categoria compartilhamento, no qual geralmente o usuário escreve algo curto ou reproduz o título do artigo seguido do link para o acesso. As outras categorias também que foram percebidas eram menções mais explicativas, na qual os usuários utilizavam conteúdos do artigo que compartilham para sustentar algum ponto, alguma opinião, algum posicionamento político, discursivo, seguidos de posicionamentos mais exortativos, que são colocações mais enérgicas quanto ao seu posicionamento, e algumas argumentativas que são mais ponderadas. No Facebook, nós tivemos 37% das menções aos artigos científicos coletados expressavam posicionamentos políticos bem fortes, que buscavam corroborar com manifestações ideológicas dos usuários. O que a gente percebe é que as mídias sociais podem ser consideradas uma arena de disputa no qual usuários, quando compartilham mensagens sobre políticas públicas, eles acabam se posicionando. Toda análise de política pública envolve reconhecimento sobre redes e arenas que se informam enquanto processos políticos complexos. E esses espaços acabam sendo espaços privilegiados para esse tipo de disputa. Então, agradeço a atenção de todos. Fica aqui o contato da Tayana Oliveira, coordenadora da pesquisa, para qualquer outro tipo de informação. Um abraço.